Livro segundo. Os Mistérios Mágicos. Capítulo I. Teoria da vontade. A vida humana e suas dificuldades incontáveis têm por finalidade, na ordem da sabedoria eterna, a educação da vontade do homem. A dignidade do homem consiste em fazer o que quer e em querer o bem, em conformidade com a ciência do verdadeiro. O bem conforme ao verdadeiro é o justo. A justiça é a prática da razão. A razão é o verbo da realidade. A realidade é a ciência da verdade. A verdade é a história idêntica ao ser. O homem chega à ideia absoluta do ser por duas vias, a experiência e a hipótese. A hipótese é provável quando é solicitada pelos ensinamentos da experiência, é improvável ou absurda quando é rejeitada por esse ensinamento. A experiência é a ciência, e a hipótese é a fé. A verdadeira ciência admite necessariamente a fé, a verdadeira fé conta necessariamente com a ciência. Pascal blasfemava contra a ciência quando disse que, pela razão, o homem não pode chegar ao conhecimento de nenhuma verdade. Assim, Pascal morreu louco. Mas Voltaire não blasfemava menos contra a ciência, quando declarava absurda toda hipótese da fé e admitia por regra da razão apenas o testemunho dos sentidos. Assim, as últimas palavras de Voltaire foram esta fórmula contraditória: Deus e a liberdade. Deus, isto é, um mestre supremo, o que exclui toda ideia de liberdade, como a entendia a escola de Voltaire. E a liberdade, isto é, uma independência absoluta de todo mestre, o que exclui toda ideia de Deus. A palavra Deus exprime a personificação suprema da lei, por conseguinte, do dever, e, se pela palavra liberdade se quiser entender conosco o direito de fazer o dever, tomaremos, de nossa parte, por divisa e repetiremos sem contradição e sem erro. Deus e a liberdade. Como só a liberdade para o homem na ordem que resulta do verdadeiro e do bem, pode-se dizer que a conquista da liberdade é o grande trabalho da alma humana. O homem, libertando-se das más paixões e de sua servidão, de certo modo cria-se a si próprio uma segunda vez. A natureza fizera-o vivo e sofredor, ele se faz feliz e imortal, torna-se, assim, o representante da divindade na terra e exerce relativamente sua onipotência. Axioma I. Nada resiste à vontade do homem quando ele sabe o verdadeiro e quer o bem. Axioma II. Querer o mal é querer a morte. Uma vontade perversa é um começo de suicídio. Axioma III. Querer o bem com violência é querer o mal, pois a violência produz a desordem, e a desordem produz o mal. Axioma IV. Pode-se e deve-se aceitar o mal como meio para o bem, mas é preciso nunca querê-lo ou fazê-lo, do contrário destruir-se-ia com uma mão o que se edificasse com a outra. A boa-fé nunca justifica os maus meios, corrige-os quando são suportados e condena-os quando deles se lança a mão. Axioma V. Para se ter direito de possuir, sempre é preciso querer pacientemente por muito tempo. Axioma VI. Passar a vida querendo o que é impossível possuir, sempre é abdicar da vida e aceitar a eternidade da morte. Axioma VII. Quanto mais a vontade supera obstáculos, mais se fortalece. É por isso que Cristo glorificou a pobreza e a dor. Axioma VIII. Quando a vontade é consagrada ao absurdo, é reprovada pela eterna razão. Axioma IX. A vontade do homem justo é a vontade do próprio Deus, e é a lei da natureza. Axioma X. É pela vontade que a inteligência vê. Se a vontade é sã, a visão é justa. Deus disse, que seja a luz. E a luz é, a vontade disse, que o mundo seja como eu o quero ver. E a inteligência o vê como a vontade quis. É o que significa a expressão assim seja, que confirma os atos de fé. Axioma X. Quando alguém cria fantasmas, põe no mundo vampiros, e será preciso alimentar esses filhos de um pesadelo voluntário com seu sangue, sua vida, sua inteligência e sua razão, sem nunca saciá-los. Axioma XII. Afirmar e querer o que deve ser é criar, afirmar e querer o que não deve ser é destruir. Axioma XIII.
A luz é um fogo elétrico colocado pela natureza a serviço da vontade, ilumina os que dela sabem servir-se, queima os que dela abusam. Axioma 14. O império do mundo é o império da luz. Axioma 15. As grandes inteligências cuja vontade equilibra-se mal assemelham-se aos cometas, que são sóis abortados. Axioma 16. Nada fazer é tão funesto quanto fazer o mal, mas é mais covarde. O mais imperdoável dos pecados mortais é a inércia. Axioma 17. Sofrer é trabalhar. Uma grande dor sofrida é um progresso realizado. Os que sofrem muito vivem mais do que os que não sofrem. Axioma 18. A morte voluntária por abnegação não é um suicídio, é a apoteose da vontade. Axioma 19. O medo é apenas uma preguiça da vontade, e é por isso que a opinião desencoraja os covardes. Axioma 20. Consegui não temer o leão, e o leão vos temerá. Dizei à dor, quero que tu sejas um prazer, e ela se tornará até mais do que um prazer, uma felicidade. Axioma 21. Uma corrente de ferro é mais fácil de quebrar que uma corrente de flores. Axioma XXI. Antes de declarar um homem feliz ou infeliz, sabei como fez a direção de sua vontade. Tibério morria todos os dias em Capri, enquanto Jesus provava sua imortalidade e sua divindade no Calvário e na cruz. Capítulo 2. O poder da palavra. É o verbo que cria as formas, e as formas, por sua vez, reagem sobre o verbo para modificá-lo e terminá-lo. Toda palavra de verdade é o começo de um ato de justiça. Pergunta-se se o homem algumas vezes pode ser necessariamente impelido para o mal. Sim, quando ele tem o julgamento falso e, por conseguinte, o verbo injusto. Mas alguém é tão responsável por um julgamento falso como por uma má ação. O que falseia o julgamento são as vaidades injustas do egoísmo. O verbo injusto, não podendo realizar-se pela criação, realiza-se pela destruição. É preciso que mate ou morra. Se pudesse permanecer sem ação seria a maior de todas as desordens, uma blasfêmia duradoura contra a verdade. Tal é a palavra ociosa da qual Cristo disse que se prestará conta no juízo final. Um gracejo, uma tolice que recreia e que faz rir não é uma palavra ociosa. A beleza da palavra é um esplendor de verdade. Uma palavra verdadeira é sempre bela, uma bela palavra é sempre verdadeira. É por isso que as obras de arte são sempre santas quando são belas. Que me importa que Anacreonte cante Batile, se, em seus versos, ouço as notas da divina harmonia que é o hino eterno da beleza. A poesia é pura como o sol, ela estende seu véu de luz sobre os erros da humanidade. Ai daquele que quisesse erguer o véu para perceber fealdades. O Concílio de Trento disse que é permitido às pessoas sábias e prudentes lerem os livros dos antigos, mesmo obscenos, por causa da beleza da forma. Uma estátua de Nero ou de Heliogábalo feita como as obras-primas de Fídias não seria uma obra absolutamente bela e absolutamente boa. E os que gostariam de vê-la destruída por representar um monstro não mereceriam as vaias do mundo inteiro? As estátuas escandalosas são as estátuas mal feitas, e a Vênus de Milo seria profanada se fosse exposta ao lado das virgens que ousam expor em algumas igrejas. Aprende-se o mal nos livros de moral tolamente escritos, bem mais do que nas poesias de Catulo ou nas engenhosas alegorias de Apuleio. Não há maus livros senão os livros mal pensados ou mal feitos. Todo verbo de beleza é um verbo de verdade. É uma luz formulada em palavra. Porém, é preciso uma sombra para que a mais brilhante luz produza-se e torne-se visível, e a palavra criadora, para tornar-se eficaz, necessita de contraditores. É preciso que suporte a prova da negação, do sarcasmo, depois aquela ainda bem mais cruel da indiferença e do esquecimento. É preciso, dizia o mestre, que o grão apodreça para germinar. O verbo que afirma e a palavra que nega devem casar-se, e de sua união nascerá a verdade prática, a palavra real e progressiva. É a necessidade que deve constranger os trabalhadores a escolherem por pedra angular a que inicialmente fora desconhecida e rejeitada. Que a contradição nunca desencoraje, pois, os homens de iniciativa.
O arado necessita de uma terra e a terra resiste porque trabalha. Ela defende-se como todas as virgens, concebe e dá à luz lentamente como todas as mães. Vós, pois, que quereis semear uma planta nova no campo da inteligência, compreendei e respeitai as resistências pudibundas da experiência limitada e da razão tardia. Quando uma palavra nova vem ao mundo, necessita de laços e coeiros. Foi o gênio que a concebeu, mas é a experiência que deve alimentá-la. Não receeis que seja desamparada e morra, o esquecimento para ela é um repouso favorável e as contradições são uma cultura. Quando um sol desponta no espaço, cria ou atrai mundos. Uma única fagulha de luz fixa promete ao espaço um universo. Toda a magia está numa palavra, e essa palavra, pronunciada cabalisticamente, é mais forte que todos os poderes do céu, da terra e do inferno. Com o nome de Jod-Revan redomina-se, os reinos são conquistados em nome de Adonai, e as forças ocultas que compõem o império de Hermes são totalmente obedientes àquele que sabe pronunciar segundo a ciência o nome incomunicável de Agla. Para pronunciar segundo a ciência as grandes palavras da Cabala, é preciso pronunciá-las com uma inteligência inteira, com uma vontade que nada detenha, com uma atividade que nada rejeite. Em magia ter dito é ter feito. O verbo começa com letras, termina com atos. Só se quer realmente algo quando se quer com todo o coração, a ponto de por isso ferir as mais caras afeições, com todas as forças a ponto de expor a saúde, a fortuna e a vida. É pela devoção absoluta que a fé se prova e se constitui. Mas o homem armado de semelhante fé poderá remover montanhas. O inimigo mais fatal de nossas almas é a preguiça. A inércia possui uma embriaguez que nos adormece, mas o sono da inércia é a corrupção e a morte. As faculdades da alma humana são como as ondas do oceano, necessitam, para conservarem-se, do sal e do amargor das lágrimas, necessitam das tormentas do céu e da agitação das tempestades. Quando, ao invés de caminharmos na rota do progresso, queremos ser carregados, estamos dormindo nos braços da morte, é para nós que é dito, como ao paralítico do Evangelho, carregai vossa cama e andai. Somos nós que devemos carregar a morte para precipitá-la na vida. Segundo a magnífica e terrível expressão de São João, o inferno é um fogo que dorme. É uma vida sem atividade e sem progresso, é enxofre em estagnação, stagnum ignigie sulfuris. A vida que dorme é análoga à palavra ociosa e é disso que os homens terão de prestar contas no dia do juízo final. A inteligência fala e a matéria agita-se, só descansará depois de ter tomado a forma dada pela palavra. Veide o verbo cristão há 19 séculos trabalhando o mundo. Que combates de gigantes! Quantos erros experimentados e rechaçados! Quanto cristianismo desiludido e irritado no fundo do protesto, desde o século XVI até o século XVIII. O egoísmo humano, desesperado com suas derrotas, amotinou sucessivamente todas as suas estupidezes. Revestiram o Salvador do mundo com todos os andrajos e todas as púrpuras derrisórias. Depois de Jesus o Inquisidor, fez-se o Jesus revolucionário. Se fordes capaz, medi quantas lágrimas e quanto sangue correram, ousai prever quanto ainda correrá antes que se chegue ao reino messiânico do homem-Deus, que subjuga ao mesmo tempo todas as paixões aos poderes e todos os poderes à justiça. Adveniat regnum tuum. Eis o que 700 milhões de vozes repetem noite e dia em toda a superfície da terra, há quase 1900 anos, enquanto os israelitas continuam a esperar o Messias. Ele falou, e ele voltará, veio para morrer, e prometeu retornar para viver. Céu é a harmonia dos sentimentos generosos. Inferno é o conflito dos instintos covardes. Quando a humanidade, a poder de experiências sangrentas e dolorosas, tiver compreendido bem essa dupla verdade, abjurará do inferno do egoísmo para entrar no céu da abnegação e da caridade cristã. A lira de Orfeu desbravou a Grécia selvagem, e a lira de Anfião construiu a misteriosa Tebas. É que a harmonia é a verdade. A natureza inteira é harmonia, mas o Evangelho não é uma lira, é o livro dos princípios eternos que devem regular e que regularão todas as liras e todas as harmonias vivas do universo. Enquanto o mundo não compreender estas três palavras, verdade,
razão, justiça, e estas, dever, hierarquia, sociedade, a divisa revolucionária, liberdade, igualdade, fraternidade, será apenas uma tríplice mentira. Capítulo 3. As influências misteriosas. Não há meio-termo possível. Todo homem é bom ou mau. Os indiferentes, os mornos não são bons, são, pois, maus, e os piores de todos os maus, pois são imbecis e covardes. O combate da vida assemelha-se a uma guerra civil, os que permanecem neutros traem igualmente os dois lados e renunciam ao direito de serem contados dentre os filhos da pátria. Todos nós respiramos a vida dos outros e de algum modo insuflamo-lhes uma parte de nossa existência. Os homens inteligentes e bons são, sem saberem, os médicos da humanidade, os homens tolos e maus são envenenadores públicos. Existem pessoas perto de quem sentimos-nos melhores. Vede esta jovem senhora da alta sociedade, ela conversa, ri, adorna-se como todas as outras, porque, então, tudo nela é melhor e mais perfeito. Nada mais natural que sua distinção, nada mais franco e mais nobremente despretensioso que sua conversa. Perto dela tudo deve achar-se à vontade, exceto os maus sentimentos, mas eles são impossíveis perto dela. Ela não encontra os corações, prende-os e os instrui, não embriaga, encanta. O que toda sua pessoa prega parece ser uma perfeição mais aprazível do que a própria virtude, é mais graciosa que a graça, suas ações são fáceis e inimitáveis como a bela música e os belos versos. Era dela que uma encantadora mundana, muito amiga para ser rival, dizia depois de um baile, pareceu-me ver a Sagrada Bíblia em movimento. Vede ao contrário esta outra mulher, afeta a mais rígida devoção e se escandalizaria ao ouvir os anjos cantarem, mas sua fala é malévola, seu olhar é altivo e desdenhoso, quando fala sobre virtude poderia provocar o amor ao vício. Para ela Deus é um marido ciumento que ela tem o grande mérito de não enganar, suas máximas são desoladoras, as ações mais vãs que caridosas e poder-se-ia dizer após a ter encontrado na igreja, viu o diabo orando a Deus. Ao deixar a primeira, senti-vos cheio de amor por tudo que é belo, por tudo que é bom e generoso. Estais feliz por lhe terdes dito tudo que ela vos inspirou de bem e por terdes sido por ela provado, dizei-vos que a vida é boa, uma vez que foi dada por Deus a semelhantes almas, estais cheio de coragem e de esperança. A outra vos deixa enfraquecido, rejeitado, ou talvez, o que é pior, estimulado a fazer o mal, vos faz duvidar da honra, da piedade e do dever, perto dela só escapais ao tédio pela porta dos maus desejos. Falastes mal de alguém para agradá-la, diminuíste-vos para adular seu orgulho, ficais descontente com ela e convosco mesmo. O sentimento vivo e certo dessas diversas influências é próprio dos espíritos justos e das consciências delicadas, e é precisamente o que os antigos escritores ascéticos chamavam graça do discernimento dos espíritos. Sois cruéis consoladores, dizia Jó a seus pretensos amigos. De fato, os seres viciosos sempre afligem ao invés de consolarem. Têm um tato prodigioso para encontrar e escolher as mais desesperadoras banalidades. Chorais um afeto perdido, como sois ingênuo. Zombavam de vós, não vos amavam. Com dor confessais que vosso filho é coxo, amigavelmente vos fazem ver que ele é corcunda. Ele tosse e inquietai-vos, suplicam-vos ternamente que tomeis cuidado, pois talvez esteja tuberculoso. Vossa mulher está doente há muito tempo, consolai-vos, pois ela morrerá. Espere e trabalha, eis o que o céu nos diz pela voz de todas as boas almas, desespera e morre, eis o que o inferno nos grita em todas as palavras, todos os movimentos, todas as amizades e todos os afagos dos seres imperfeitos ou degradados. Qualquer que seja a reputação de uma pessoa e quaisquer que sejam os testemunhos de amizade que ela vos dá, se, ao deixá-la, senti-vos menos amigo do bem e menos forte, ela é perniciosa para vós, evitai-a. Nossa dupla imantação produz em nós duas espécies de simpatias. Temos necessidade de, alternadamente, absorver e irradiar. Nosso coração gosta dos contrastes, e existem poucos exemplos de mulheres que tenham amado sucessivamente dois gênios. Repousamo-nos pela proteção dos cansaços da admiração, é a lei do equilíbrio,
mas por vezes também as naturezas sublimes surpreendem-se em caprichos de vulgaridade. O homem, disse o abade Gerbet, é a sombra de um Deus no corpo de um animal. Existem os amigos do anjo e os complacentes para com o animal. O anjo atrai-nos, mas, se não tomamos cuidado, é a besta que nos leva. Ela deve mesmo fatalmente levar-nos quando se trata de asneiras, isto é, das satisfações desta vida no triz da morte, que na linguagem das bestas chama-se vida real. Em religião, o Evangelho é um guia seguro, o mesmo não sendo em negócios, e muitas pessoas, quando se tratasse de estabelecer a sucessão temporal de Jesus Cristo, se entenderiam melhor com Judas Iscariotes do que com São Pedro. Admiram a probidade, disse Juvenal, e não lhe dão o que lhe cabe. Se, por exemplo, tal homem célebre não tivesse escandalosamente mendigado a riqueza, alguém teria pensado em recompensar sua velha musa? Alguma herança lhe teria caído do céu? A virtude toma nossa admiração, nossa bolsa, portanto, nada lhe deve, essa grande dama é bastante rica sem nós. Preferimos dar ao vício, ele é tão pobre. Não gosto dos mendigos e dou apenas aos pobres vergonhosos, dizia um homem inteligente. Mas o que lhes dais, se não os conheceis? Dou-lhes minha admiração e minha estima, e não preciso conhecê-los para isso. Como necessitais de tanto dinheiro? Foi perguntado a outro, se não tendes filhos nem encargos. Tenho meus pobres vergonhosos a quem não me posso impedir de dar muito. Apresente-os a mim, talvez deles também. Oh! Certamente já conheceis alguns. Tenho 7 deles, que comem excessivamente, e um 8º que come mais do que os outros 7. Os 7 são os 7 pecados capitais, o 8º é o jogo. Senhor, dai-me 5 francos, estou morrendo de fome. Imbecil! Estás morrendo de fome e queres que te encoraje a prosseguir em tão mau caminho. Morres de fome e tens a imprudência de confessá-lo. Queres tornar-me cúmplice de tua incapacidade, nutriz de teu suicídio. Queres um prêmio pela miséria? Por quem me tomas? Acaso sou um traste da tua espécie? Meu amigo, preciso de 1 milhão de escudos para seduzir uma mulher honesta. Ah! Isso é mal, mas não sei recusar nada a um amigo. Toma, e quando tiveres conseguido dá-me o endereço dessa pessoa. Eis o que se chama, na Inglaterra e em outros lugares, agir como um perfeito cavalheiro. O homem honrado sem trabalho rouba, e não mendiga, respondeu um dia Cartouche a um transeunte que lhe pedia esmola. É enfático como a palavra emprestada a Cambronne, e, na realidade, talvez o célebre ladrão e o grande general tenham ambos respondido do mesmo modo. Foi esse mesmo Cartouche quem de outra feita ofereceu, por iniciativa própria e sem que lhe fosse pedido, 20.000 libras a alguém falido. Entre irmãos é preciso saber viver. A assistência mútua é uma lei da natureza. Ajudar nossos semelhantes é ajudar a nós mesmos. Mas acima da assistência mútua eleva-se uma lei maior e mais santa, é a assistência universal, é a caridade. Todos admiramos e amamos São Vicente de Paulo, mas quase todos temos também um fraco secreto pela habilidade, pela presença de espírito e, sobretudo, pela audácia de Cartouche. Os cúmplices confessos de nossas paixões podem repugnar-nos humilhando-nos, saberemos, sujeitando-nos aos perigos, resistir-lhes por orgulho. Mas que pode haver de mais perigoso para nós que nossos cúmplices hipócritas e ocultos? Seguem-nos como desgosto, esperam-nos como o abismo, envolvem-nos como a vertigem. Nós os desculpamos para desculparmos-nos, os defendemos para defendermos-nos, os justificamos para justificarmos-nos e os suportamos em seguida porque é preciso, porque não temos força para resistir a nossas inclinações, porque não desejamos isso. Apossaram-se de nosso ascendente, como diz Paracelso, e onde quiserem conduzir-nos iremos. São nossos maus anjos, sabemo-lo no fundo de nossa consciência, mas os poupamos, pois fizemo-nos seus servidores, a fim de que eles também nos sirvam. Nossas paixões, aduladas e poupadas, tornaram-se servas senhoras, e os complacentes para com nossas paixões são valetes que se tornaram nossos mestres.
Respiramos nossos pensamentos e aspiramos os dos outros impressos na luz astral, tornada sua atmosfera eletromagnética. Assim, a companhia dos maus é menos funesta para as pessoas de bem do que a dos seres vulgares, covardes e mornos. Uma forte antipatia adverte-nos facilmente e salva-nos do contato com os vícios grosseiros. Não é assim com os vícios disfarçados, diminuídos de certo modo e tornados quase amáveis. Uma mulher honesta sentirá apenas repulsa em companhia de uma moça perdida, mas tem tudo a recear das seduções de uma doidivanas. Sabemos que a loucura é contagiosa, mas os loucos são mais particularmente perigosos quando são amáveis e simpáticos. Entramos pouco a pouco em seu círculo de ideias, chegamos a compreender seus exageros compartilhando seus entusiasmos, habituamo-nos à sua lógica excepcional e transviada, chegamos a pensar que não são tão loucos quanto acreditávamos no início. Daí a acreditar que são os únicos a ter razão não há muita distância. Nós os amamos, os aprovamos, estamos loucos como eles. As afeições são livres e podem ser racionalizadas, mas as simpatias são fatais e muito frequentemente desarrazoadas, dependem das atrações mais ou menos equilibradas da luz magnética, e agem sobre os homens do mesmo modo que sobre os animais. Divertiremo-nos tolamente com uma pessoa que nada tem de amável porque estamos misteriosamente atraídos e dominados por ela. Frequentemente, essas simpatias estranhas começaram por vivas antipatias, os fluidos repeliam-se no início, equilibrando-se depois. A especialidade equilibrante do mediador plástico de cada pessoa é o que Paracelso chama seu ascendente, e denomina flagum ao reflexo particular das ideias habituais de cada um na luz universal. Chega-se ao conhecimento do ascendente de uma pessoa pela adivinhação sensitiva do flagum, e por um direcionamento perseverante da vontade vira-se o lado ativo do próprio ascendente para o lado passivo do ascendente do outro, quando se quer apoderar-se do outro e dominá-lo. O ascendente astral foi adivinhado por outros magistas, que o chamaram turbilhão. É, dizem eles, uma corrente de luz especializada, reproduzindo sempre um mesmo círculo de imagens, e, por conseguinte, de impressões determinadas e determinantes. Esses turbilhões existem para os homens como para as estrelas. Os astros, diz Paracelso, respiram sua alma luminosa e atraem a irradiação uns dos outros. A alma da Terra, cativa das leis fatais da gravitação, desprende-se especializando-se e passa pelo instinto dos animais para chegar à inteligência do homem. A parte cativa dessa alma é muda, mas conserva por escrito os segredos da natureza. A parte livre não pode mais ler essa escritura fatal sem perder instantaneamente sua liberdade. Só se passa da contemplação muda e vegetativa ao pensamento livre e vibrante mudando de meios e de órgãos. Daí vem o esquecimento que acompanha o nascimento e as reminiscências vagas de nossas intuições doentias, sempre análogas às visões de nossos êxtases e de nossos sonhos. Essa revelação do grande mestre da medicina oculta lança uma enorme luz sobre todos os fenômenos do sonambulismo e da adivinhação. Aí está, também, para quem souber encontrá-la, a verdadeira chave das evocações e das comunicações com a alma fluídica da Terra. As pessoas cuja influência perigosa se faz sentir num único contato são as que fazem parte de uma associação fluídica, ou que dispõem, quer voluntariamente, quer sem saberem, de uma corrente de luz astral desviada. Aquelas, por exemplo, que vivem no isolamento e na privação de toda a comunicação humana e que estão diariamente em relação fluídica com animais reunidos em grande número, como estão normalmente os pastores, esses estão possuídos pelo demônio a que se denomina legião, e, por sua vez, reinam despoticamente sobre as almas fluídicas dos rebanhos confiados à sua guarda. Desse modo, sua benevolência ou sua malevolência faz prosperar ou morrer o rebanho, podem exercer essa influência de simpatia animal sobre mediadores plásticos humanos mal defendidos por uma vontade fraca ou uma inteligência limitada. Assim explicam-se os encantamentos operados habitualmente pelos pastores e os fenômenos ainda muito recentes do presbitério de Cideville. Cideville é um pequeno vilarejo da Normandia onde, há alguns anos, produziram-se fenômenos semelhantes aos que se produziram, depois, sob a influência do Sr. Home.
Mirville estudou-os cuidadosamente. Gougeno Desmoulins repetiu todos seus detalhes num livro publicado em 1854 intitulado Costumes e Práticas dos Demônios. O que há de notável nesse último autor é que ele parece adivinhar a existência do mediador plástico ou do corpo fluídico. Com certeza não temos duas almas, diz ele, mas talvez tenhamos dois corpos. Com efeito, tudo o que ele conta pareceria provar essa hipótese. Trata-se de um pastor, cuja forma fluídica infestava um presbitério e que foi ferido à distância pelos golpes desfechados à sua larva astral. Aqui perguntaremos aos senhores Mirville e Gougeno Desmoulins se eles tomam esse pastor pelo diabo e se, de perto ou à distância, o diabo, tal como o concebem, pode ser arranhado ou ferido. Na Normandia, até então, quase não eram conhecidas as doenças magnéticas dos médiuns e o infeliz sonâmbulo, que fora preciso tratar e curar, foi rudemente maltratado e até agredido, segundo se diz, não em aparência fluídica, mas em sua própria pessoa, pelo próprio pároco. Aí está, convenhamos, um singular gênero de exorcismo. Se realmente essas violências aconteceram, e se são imputáveis a um eclesiástico que dizem, e que pode ser, credulidade à parte, muito bom e respeitável, reconheçamos que escritores como Mirville e Gougeno Desmoulins tornam-se de certo modo seus cúmplices. As leis da vida física são inexoráveis. Em sua natureza animal, o homem nasce escravo da fatalidade, e é à custa de lutas contra os instintos que ele pode conquistar a liberdade moral. Duas existências diferentes, portanto, nos são possíveis na Terra, uma fatal, a outra livre. O ser fatal é o joguete ou o instrumento de uma força que ele não dirige. Ora, quando os instrumentos da fatalidade se encontram e se chocam, o mais forte destrói ou domina o mais fraco. Os seres verdadeiramente libertos não temem nem as bruxarias nem as influências misteriosas. Dir-nos que o encontro de Caim pode ser fatal para Abel. Sem dúvida, mas semelhante fatalidade é uma felicidade para a santa e pura vítima, é uma infelicidade apenas para o assassino. Assim como entre os justos existe uma grande comunidade de virtudes e méritos, existe entre os maus uma solidez absoluta de culpabilidade fatal e castigo necessário. O crime está nas disposições do coração. As circunstâncias quase sempre independentes da vontade fazem sozinhas a gravidade dos atos. Se a fatalidade tivesse feito de Nero um escravo, ele se teria tornado um histrião ou um gladiador e não teria incendiado Roma. Seria preciso agradecer-lhe por isso? Nero era cúmplice de todo o povo romano e os únicos responsáveis pela fúria desse monstro eram os que a deveriam ter impedido. Sêneca, Burro, Trásias, Corbulão, eis os verdadeiros culpados desse reino terrível, grandes homens egoístas ou incapazes. Souberam apenas morrer. Se um dos ursos dos jardins zoológicos escapasse e devorasse algumas pessoas, seria a ele ou seus vigias quem deveria prestar contas. Todo aquele que se liberta dos erros comuns deve pagar um resgate proporcional à soma desses erros. Sócrates responde por Anito, e Jesus teve que sofrer um suplício que se igualou em horrores a toda a traição de Judas. É assim que, ao pagar as dívidas da fatalidade, a liberdade conquistada compra o império do mundo, é a ela que compete ligar ou desligar. Deus entregou-lhe as chaves do céu e do inferno. Homens que abandonais as bestas a si mesmas, quereis que elas vos devorem. As multidões escravas da fatalidade só podem gozar da liberdade pela obediência absoluta à vontade dos homens livres. Elas devem trabalhar para eles, porque eles respondem por elas. Mas, quando a besta governa as bestas, quando o cego conduz os cegos, quando o homem fatal governa as massas fatais, o que se deve esperar? Terríveis catástrofes, e elas nunca faltarão. Ao admitir os dogmas anárquicos de 89, Luís XVI lançara o Estado num declive fatal. A partir desse momento todos os crimes da Revolução pesaram unicamente sobre ele, apenas ele faltara a seu dever. Robespierre e Marat haviam feito o que deviam fazer. Girondinos e montanheses fatalmente mataram-se uns aos outros e suas mortes violentas foram apenas catástrofes necessárias. Houve nessa época apenas um grande e legítimo suplício, verdadeiramente sagrado, verdadeiramente expiatório, o do rei. O princípio da realeza devia cair se esse príncipe demasiado fraco tivesse sido absoluto.
Mas era impossível uma transação entre a ordem e a desordem. Não se herda dos que são assassinados, eles são poupados, e a Revolução reabilitou Luís XVI ao assassiná-lo. Após tantas concessões, fraquezas, indignas vilezas, esse homem sagrado uma segunda vez pela desgraça pôde ao menos dizer, ao subir ao cadafalso, a Revolução está julgada, e eu continuo sendo o rei da França. Ser justo é sofrer por todos os que não o são, mas é viver, ser mau é sofrer por si mesmo sem conquistar a vida, é enganar-se, agir mal e morrer eternamente. Resumindo, as influências fatais são as da morte, as influências salutares são as da vida. Conforme sejamos mais fracos ou mais fortes na vida, atraímos ou repelimos o malefício. Esse poder oculto não é senão demasiado real, mas a inteligência e a virtude terão sempre os meios de evitar suas obsessões e seus ataques. Capítulo 4. Mistérios da perversidade. O equilíbrio humano compõe-se de dois atrativos, um pela morte, o outro pela vida. A fatalidade é a vertigem que nos atrai para o abismo, a liberdade é o esforço racional que nos eleva acima das atuações fatais da morte. O que é um pecado mortal? É uma apostasia de nossa liberdade, é um abandono de nós mesmos às leis materiais da gravidade. Um ato injusto é um pacto com a injustiça. Ora, toda injustiça é uma abdicação da inteligência. Caímos, então, sob o império da força, cujas reações sempre esmagam tudo que se afasta do equilíbrio. O amor pelo mal e a adesão formal da vontade à injustiça são os últimos esforços da vontade expirante. O homem, não importa o que faça, é mais forte que o bruto e não pode, como este, abandonar-se à fatalidade. É necessário que escolha e que ame. A alma desesperada que se acredita apaixonada pela morte está ainda mais viva do que uma alma sem amor. A atividade para o mal pode e deve reconduzir o homem ao bem por contragolpe e reação. O verdadeiro mal sem remédio é a inércia. Aos abismos da perversidade correspondem os abismos da graça. Frequentemente Deus fez decelerados santos, nunca fez nada de mornos e de covardes. Sob pena de reprovação, é preciso trabalhar, é preciso agir. A natureza, aliás, provê para isso, e se não queremos, com toda a nossa coragem, ir em direção à vida, ela nos precipita com todas as suas forças para a morte. Os que não querem caminhar, ela os arrasta. Um homem que poderia ser chamado o grande profeta dos ébrios, Edgar Poe, esse alucinado sublime, esse gênio da extravagância lúcida, descreveu com uma realidade assustadora os pesadelos da perversidade. Matei este velho porque era estrábico. Fiz isso porque não deveria ser feito. Eis a terrível contrapartida do credo que absurdum, de Tertuliano. Desafiar Deus e injuriá-lo é um último ato de fé. Os mortos não te louvam, Senhor, diz o salmista, e poderíamos acrescentar, se ousássemos, os mortos não te blasfemam. Ó! Meu filho, dizia um pai inclinado sobre o leito do filho, caído em letargia após um violento acesso de delírio, insulta-me, bata-me, morda-me, sentirei que ainda vives. Mas não fiques para sempre neste silêncio medonho da tumba. Um grande crime sempre protesta contra uma grande tepidez. 100.000 padres honestos teriam podido, através de uma caridade mais ativa, prevenir o atentado daquele miserável Verger. A Igreja deve julgar, condenar, punir um eclesiástico escandaloso, mas não tem o direito de abandoná-los aos frenesis do desespero e às tentações da miséria e da fome. Nada é tão assustador quanto nada, e se pudesse jamais formular sua concepção, se fosse possível admiti-lo, o inferno seria uma esperança. Eis porque a própria natureza procura e impõe a expiação como um remédio, eis porque o suplício súplica, como tão bem o compreendeu esse grande católico chamado Conde Joseph de Maistre, eis porque a pena de morte é o direito natural e nunca desaparecerá das leis humanas. A mácula do homicídio seria indelével se Deus não absolvesse o cadafalso, o poder divino abdicado pela sociedade e usurpado pelos celerados pertencer-lhes-ia sem contestação. O assassinato, então, transformar-se-ia em virtude quando exercesse as represálias da natureza ultrajada. As vinganças particulares protestariam contra a ausência da expiação pública,
e com os restos do gládio quebrado da justiça a anarquia fabricaria punhais para si. Se Deus suprimisse o inferno, os homens fariam outro para desafiá-lo, dizia-nos um dia um bom padre. Tinha razão, e é por isso que o inferno deseja tanto ser suprimido. Emancipação! Tal é o grito de todos os vícios. Emancipação do homicídio pela abolição da pena de morte, emancipação da prostituição e do infanticídio pela abolição do casamento, emancipação da preguiça e do roubo pela abolição da propriedade. Assim gira o turbilhão da perversidade até que chegue a esta fórmula suprema e secreta, emancipação da morte pela abolição da vida. É pelas vitórias do trabalho que se escapa às fatalidades da dor. O que chamamos morte é somente o parto eterno da natureza. Ininterruptamente, ela reabsorve e retoma em seu seio tudo que não nasceu do espírito. A matéria inerte por si mesma só pode existir pelo movimento perpétuo, e o espírito naturalmente volátil só pode durar fixando-se. A emancipação das leis fatais pela adesão livre do espírito ao verdadeiro e ao bem é o que o Evangelho denomina nascimento espiritual. A reabsorção na morada eterna da natureza é a segunda morte. Os seres não emancipados são atraídos para essa segunda morte por uma gravidade fatal, arrastam-se uns aos outros, como o divino Michelangelo tão bem nos faz ver em sua grande pintura sobre o juízo final, são invasores e tenazes como pessoas que se afogam, e os espíritos livres devem lutar energicamente contra eles para não serem por eles retidos em seu voo e rebaixados fatalmente ao inferno. Essa guerra é tão antiga quanto o mundo. Os gregos representavam-na sob os símbolos de Eros e Anteros, e os hebreus pelo antagonismo de Caim e Abel. É a guerra dos titãs e dos deuses. Os dois exércitos estão em toda parte, invisíveis, mas disciplinados e sempre prontos ao ataque ou à represália. As pessoas ingênuas dos dois partidos, surpresas com as resistências súbitas e unânimes que encontram, acreditam em vastos complos, sabiamente organizados, das sociedades ocultas e todo-poderosas. Eugênio inventa Rodin, pessoas da igreja falam de iluminados e de maçons, Vronsky sonha com seus bandos místicos, e o que há de verdadeiro e sério no fundo de tudo isso é apenas a luta necessária entre a ordem e a desordem, os instintos e o pensamento. O resultado dessa luta é o equilíbrio no progresso e o diabo contribui sempre, contra a sua vontade, para a glória de São Miguel. O amor físico é a mais perversa de todas as paixões fatais. É o anarquista por excelência, não conhece nem leis, nem deveres, nem verdade, nem justiça. Faria a moça passar por cima do cadáver de seus pais. É uma embriaguez irresistível, uma loucura furiosa, uma vertigem da fatalidade que procura novas vítimas, a embriaguez de Saturno que quer ser pai para ter crianças a quem devorar. Vencer o amor é triunfar sobre toda a natureza. Submetê-lo à justiça é reabilitar a vida devotando-a à imortalidade. Assim, as maiores obras da revelação cristã são a criação da virgindade voluntária e a santificação do matrimônio. Enquanto o amor é apenas um desejo e um gozo, ele é mortal. Para eternizar-se é preciso que se torne um sacrifício, pois torna-se, então, uma força e uma virtude. É a luta de Eros e Anteros que faz o equilíbrio do mundo. Tudo que superexcita a sensibilidade conduz à depravação e ao crime. As lágrimas chamam o sangue. Existem grandes emoções que são como licores fortes, usá-las habitualmente a abusar. Ora, todo abuso das emoções perverte o sentido moral, buscamo-las por elas mesmas, sacrificamos tudo para obtê-las. Uma mulher romanesca se tornará facilmente uma heroína de tribunal do júri, chegará talvez ao deplorável e irreparável absurdo de suicidar-se para admirar-se e enternecer-se consigo mesma vendo-se morrer. Os hábitos romanescos levam as mulheres à histeria e os homens à depressão. Manfred, René, Lélia são tipos de perversidade muito mais profunda por racionalizarem seu orgulho doentio e poetizarem sua demência. Perguntamo-nos aterrorizados que monstro poderia nascer do casamento de Manfred e Lélia. A perda do sentido moral é uma verdadeira alienação. Um homem que não obedece à justiça antes de tudo não se pertence mais, caminha sem luz na noite de sua existência, agita-se como num sonho vítima do pesadelo de suas paixões.
As correntes impetuosas da vida instintiva e as fracas resistências da vontade formam um antagonismo tão distinto que os cabalistas acreditaram no embrionato das almas, isto é, a presença num mesmo corpo de várias almas que o disputam entre si e frequentemente tentam destruí-lo, mais ou menos como os náufragos da Medusa, que no momento em que disputavam a jangada muito estreita, tentavam fazê-la sussobrar. É certo que alguém, ao se tornar servo de uma corrente qualquer de instintos, ou mesmo de ideias, aliena sua personalidade e torna-se escravo desse gênio das multidões que o Evangelho chama legião. Os artistas sabem algo sobre isso. Suas frequentes evocações da luz universal enervam-nos. Tornam-se médiuns, isto é, doentes. Quanto mais o sucesso os faz crescer junto à opinião pública, mais sua personalidade enfraquece, tornam-se sujeitos a excessos, absurdos, invejosos, coléricos, não admitem que outro mérito, mesmo de ordem diferente, possa produzir-se ao lado do seu, e desde que se tornam injustos eximem-se até de serem polidos. Para escapar a essa fatalidade, os verdadeiros grandes homens isolam-se de toda a camaradagem liberticida e salvam-se dos atritos da vil multidão por uma impopularidade orgulhosa. Se Balzac, quando vivo, tivesse sido um homem de conventículo ou de partido, não teria permanecido, após sua morte, o grande universal de nossa época. A luz não ilumina as coisas insensíveis nem os olhos fechados, ou pelo menos só as ilumina em proveito dos que veem. A palavra do Gênesis, que se faça luz, é o grito de vitória da inteligência triunfante sobre as trevas. Essa palavra é sublime porque exprime com simplicidade a maior e mais sublime coisa do mundo, a criação da inteligência por si mesma quando, convocando seus poderes, equilibrando suas faculdades, ela diz, quero imortalizar-me vendo a verdade eterna, que seja luz. E a luz é. A luz eterna como Deus começa todos os dias para os olhos que se abrem. A verdade será eternamente a invenção e como que a criação do gênio, ele grita, que seja luz, e ele próprio é porque ela é. Ele é imortal porque compreenderá a eterna. Ele contempla a verdade como sua obra porque ela é sua conquista, e a imortalidade como seu triunfo porque ela será sua recompensa e sua coroa. Mas nem todos os espíritos veem com justeza porque nem todos os corações querem com justiça. Existem almas para as quais a verdadeira luz parece nunca dever existir. Contentam-se com visões fosforescentes, abortos de luz, alucinações do pensamento, e, apaixonadas por esses fantasmas, temem o dia que os faria fugirem porque sentem que, não sendo dia feito para seus olhos, voltariam a cair numa profunda escuridão. Assim é que os loucos, no início, temem, depois caluniam, insultam, perseguem e condenam os sábios. É preciso compadecer-se deles e perdoá-los, não sabem o que fazem. A verdadeira luz repousa e satisfaz a alma, a alucinação, ao contrário, cansa-a e atormenta-a. As satisfações da loucura assemelham-se aos sonhos gastronômicos das pessoas famintas que aguçam sua fome sem nunca saciá-la. Daí nascem as irritações e as perturbações, os desencorajamentos e os desesperos. A vida sempre nos mentiu, dizem os discípulos de Werther, eis por que queremos morrer. Pobres crianças, não é a morte que vos seria preciso, é a vida. Desde que estáis no mundo morreis todos os dias, é a cruel volúpia do nada que deveis pedir o remédio do nada de vossas volúpias. Não, a vida nunca vos enganou, pois não vivestes ainda. O que tomais por vida são as alucinações e os sonhos do primeiro sono da morte. Todos os grandes criminosos são alucinados voluntários, e todos os alucinados voluntários podem ser fatalmente levados a tornarem-se grandes criminosos. Nossa luz pessoal especializada, concebida, determinada por nossa afeição dominante é o germe de nosso paraíso ou de nosso inferno. Cada um de nós de algum modo concebe, põe no mundo e alimenta seu bom anjo ou seu mau demônio. A concepção da verdade faz nascer em nós o bom gênio, a percepção desejada da mentira é uma incubadora e uma criadora de pesadelos e de vampiros. Cada um deve alimentar seus filhos, e nossa vida consome-se em proveito de nossos pensamentos. Felizes os que reencontram a imortalidade nas criações de sua alma. Ai dos que se exaurem para alimentar a mentira e engordar a morte, pois cada um gozará o fruto de suas obras.
Existem alguns seres inquietos e atormentados cuja influência é turbulenta e a conversa, fatal. Perto deles sentimos-nos irritados e ao deixá-los sentimos-nos encolerizados. Entretanto, por uma perversidade secreta, nós os procuramos para afrontar a perturbação e gozar as emoções malévolas que eles nos dão. São doentes contagiosos do espírito de perversidade. O espírito de perversidade sempre tem por móvel secreto a sede da destruição e por fim o suicídio. O assassino Elisabide, segundo suas próprias declarações, não só experimentava uma necessidade selvagem de matar seus parentes e amigos, como também gostaria, se isso fosse possível, e disse-o com suas próprias palavras diante do tribunal, de fazer o globo saltar como uma castanha cozida. Lacenaire, que passava seus dias combinando assassínios para obter meios de passar as noites em ignóbeis orgias, ou nos frenesis do jogo, vangloriava-se abertamente de ter vivido. Chamava isso viver. E cantava um hino à guilhotina, que chamava sua bela noiva. E o mundo estava repleto de imbecis que admiravam esse celerado. Alfred de Musset, antes de aniquilar-se na embriaguez, desperdiçou um dos primeiros talentos de seu século em contos de fria ironia e desgosto universal. O infeliz fora enfeitiçado pelo respir de uma mulher profundamente perversa, que, após tê-lo morto, acocorou-se sobre seu cadáver como um vampiro e rasgou seu sudário. Perguntávamos um dia a um jovem escritor dessa escola o que provava sua literatura. Prova, respondeu-nos franca e ingenuamente, que é preciso desesperar e morrer. Que apostolado e que doutrina! Mas eis as conclusões necessárias e rigorosas do espírito de perversidade. Aspirar incessantemente ao suicídio, caluniar a vida e a natureza, invocar todos os dias a morte sem poder morrer, é o inferno eterno, é o suplício de Satã, esse avatar mitológico do espírito de perversidade, a verdadeira tradução da palavra grega diabolos, ou diabo, é o perverso. Eis um mistério de que os pervertidos não desconfiam. É que só se pode gozar os prazeres da vida, mesmo os materiais, pelo sentido moral. O prazer é a música das harmonias interiores, os sentidos são apenas seus instrumentos, instrumentos que desafinam ao contato com uma alma degradada. Os maus nada podem sentir, porque nada podem amar. Para amar, é preciso ser bom. Para eles, portanto, tudo é vazio, e parece-lhes que a natureza é impotente, porque eles próprios o são, duvidam de tudo porque nada sabem, blasfemam contra tudo porque de nada gostam, se afagam, é para emurchecer, se bebem, é para embriagar-se, se dormem, é para esquecer, se acordam, é para entediar-se mortalmente, assim viverá, ou antes, assim morrerá todos os dias aquele que se liberta de toda a lei e de todo dever para tornar-se escravo de suas fantasias. O mundo e a própria eternidade tornam-se inúteis para quem se torna inútil para o mundo e para a eternidade. Nossa vontade, ao agir diretamente sobre nosso mediador plástico, isto é, sobre a porção de luz astral que se especializou em nós e que serve para a assimilação e configuração dos elementos necessários à nossa existência, nossa vontade, justa ou injusta, harmoniosa ou perversa, configura o mediador à sua imagem e dá-lhe aptidões conforme os nossos atrativos. Assim, a monstruosidade moral produz a fealdade física, pois o mediador astral, esse arquiteto interior de nosso edifício corporal, modificado incessantemente segundo nossas necessidades verdadeiras ou factícias. Ele faz crescer o ventre e os maxilares do glutão, crispa os lábios do avarento, torna impudentes os olhares da mulher impura e venenosos os do invejoso e do mal. Quando o egoísmo prevaleceu numa alma, o olhar torna-se frio, os traços duros, a harmonia das formas desaparece, segundo a especialidade absorvente ou irradiante desse egoísmo, os membros dessecam-se ou ficam comprometidos por uma excessiva gordura. A natureza, ao fazer de nosso corpo o retrato de nossa alma, garantiu tal semelhança para sempre, e retoca-o incansavelmente. Lindas mulheres que não sois bondosas, estais certas de não permanecer belas por muito tempo. A beleza é um adiantamento que a natureza faz à virtude. Se a virtude não está pronta para o acerto da dívida, a emprestadora recuperará impiedosamente seu capital. A perversidade, ao modificar o organismo cujo equilíbrio ela destrói, cria ao mesmo tempo a fatalidade das necessidades que impele a destruição do próprio organismo e a morte.
Quanto menos o perverso desfruta, mais sede de prazer tem. O vinho é como água para o ébrio, o ouro derrete nas mãos do jogador, Messalina cansa-se sem ficar saciada. A volúpia que lhes escapa transforma-se para eles num longo desejo irritado. Quanto mais seus excessos são homicidas, mais parece-lhes que a suprema felicidade se aproxima. Mais uma golada de licor forte, mais um espasmo, mais uma violência contra a natureza. Finalmente, o prazer. A vida, e seu desejo, no paroxismo de sua insaciável fome, extingue-se para sempre na morte. Quarta parte. Os grandes segredos práticos ou as realizações da ciência. Introdução. As altas ciências da cabala e da magia prometem ao homem um poder excepcional, real, efetivo, realizador, e deve-se encará-las como vãs e mentirosas se não o dão. Vós julgareis os doutores por suas obras, dizia o Mestre Supremo, e essa regra de julgamento é infalível. Se quereis que eu acredite no que sabeis, mostrai-me o que fazeis. Deus, para levar o homem à emancipação moral, esconde-se dele e de certo modo abandona-lhe o governo do mundo. Deixa-se adivinhar pelas grandezas e harmonias da natureza, a fim de que o homem se aperfeiçoe progressivamente, sempre ampliando a ideia que faz de seu autor. O homem conhece Deus apenas pelos nomes que dá a esse ser dos seres e só o distingue pelas imagens que dele tenta traçar. Assim, ele é de certo modo o criador daquele que o criou. Acredita-se o espelho de Deus, ampliando indefinidamente sua própria miragem, acredita poder esboçar no espaço infinito a sombra daquele que é sem corpo, sem sombra e sem espaço. Criar Deus, criar-se a si próprio, tornar-se independente, impassível e imortal, aí está com certeza um programa mais temerário do que o sonho de Prometeu. Pois bem, esse programa é paradoxal apenas na forma que empresta a uma falsa e sacrílega interpretação. Num sentido ele é perfeitamente razoável, e a ciência dos adeptos promete realizá-lo e dar-lhe uma perfeita execução. O homem, com efeito, cria um Deus conforme a sua própria inteligência e a sua própria bondade, não pode levar seu ideal mais alto do que lhe permite seu desenvolvimento moral. O Deus que ele adora é sempre seu próprio reflexo aumentado. Conceber o que seja o absoluto em bondade e em justiça é ser ele próprio muito justo e muito bom. As qualidades do espírito, as qualidades morais são riquezas, e as maiores de todas as riquezas. É preciso adquiri-las pela luta e pelo trabalho. Objetar-nos são a desigualdade das aptidões e as crianças que nascem com uma organização mais perfeita. Mas devemos crer que tais organizações são o resultado de um trabalho mais avançado da natureza e que as crianças delas dotadas adquiriram-nas, se não por seus próprios esforços, ao menos pelas obras solidárias dos seres humanos a quem sua existência está ligada. É um segredo da natureza, que nada faz ao acaso, a propriedade das faculdades intelectuais mais desenvolvidas como a do dinheiro e das terras constitui um direito imprescritível de transmissão e de herança. Sim, o homem é chamado a terminar a obra de seu Criador, e cada um dos instantes por ele empregados para tornar-se melhor ou perder-se é decisivo para toda uma eternidade. É pela conquista de uma inteligência para sempre reta e de uma vontade para sempre justa que ele se torna vivo para a vida eterna, pois que nada sobrevive à injustiça e ao erro, a não ser a pena por sua desordem. Compreender o bem é querê-lo, e, na ordem da justiça, querer é fazer. Eis porque o Evangelho nos diz que os homens serão julgados segundo suas obras. Nossas obras tanto nos fazem o que somos, que, como já dissemos, nosso corpo sofre modificação com nossos hábitos e, algumas vezes, transformação total de sua forma. Uma forma conquistada ou suportada torna-se para toda a existência uma providência ou uma fatalidade. Essas figuras estranhas que os egípcios davam aos símbolos humanos da divindade representam as formas fatais. Tifon, por sua boca de crocodilo, está condenado a devorar incessantemente para encher seu ventre de hipopótamo. Assim, por sua voracidade e sua fealdade, é consagrado à destruição eterna. O homem pode matar ou vivificar suas faculdades pela negligência ou pelo abuso. Pode criar para si faculdades novas pelo bom uso das que recebeu da natureza.
Frequentemente se diz que as afeições não podem ser comandadas, que a fé não é possível a todos, que não se refaz o caráter, e todas essas asserções são verdadeiras apenas para os preguiçosos ou os perversos. Alguém pode se tornar crente, piedoso, amante, devoto, quando sinceramente o quer. Pode-se dar a calma da justeza ao espírito como a onipotência da justiça à vontade. Pode-se reinar no céu pela fé, e na terra pela ciência. O homem que sabe comandar a si próprio é rei de toda a natureza. Vamos mostrar, neste último livro, por que meios os verdadeiros iniciados tornaram-se mestres de vida comandando a dor e a morte, como operam em si mesmos e nos outros as transformações de Proteu, como exercem as adivinhações de Apolônio, como fazem o ouro de Raimundo Lúlio e de Flamel, como possuem, para renovar sua juventude, os segredos de Postel, o ressuscitado, e do fabuloso Cagliostro. Vamos dizer, enfim, a última palavra da magia. Capítulo I. Da transformação. A vara de Circe. O banho de Medeia. A magia vencida por suas próprias armas. O grande arcano dos jesuítas e o segredo de seu poder. A Bíblia conta que o rei Nabucodonosor, no auge de seu poder e orgulho, foi repentinamente transformado em besta. Fugiu para lugares selvagens, pôs-se a pastar a relva, deixou crescer a barba, os cabelos e todo o pelo do corpo, bem como as unhas, e permaneceu nesse estado durante 7 anos. Em nosso dogma e ritual da alta magia, dissemos o que pensamos dos mistérios da licantropia, ou seja, da metamorfose dos homens em lobisomens. Todos conhecem a fábula de Circe e compreendem sua alegoria. O ascendente fatal de uma pessoa sobre outra é a verdadeira vara de Circe. Sabe-se que quase todas as fisionomias humanas portam alguma semelhança com um animal, isto é, a assinatura de um instinto especializado. Ora, os instintos são balanceados pelos instintos contrários e dominados por instintos mais fortes. Para dominar os carneiros, o cão explora o medo do lobo. Se vós sois cão, e se quereis que uma linda gatinha vos ame, tendes apenas uma medida a tomar, metamorfosear-vos em gato. Como? Pela observação, imitação e imaginação. Pensamos que se compreende aqui nossa linguagem figurada, e recomendamos essa revelação a todos os magnetistas, aí está o mais profundo de todos os segredos de sua arte. Eis sua fórmula em termos técnicos. Polarizar sua própria luz animal, em antagonismo equilibrado com um polo contrário. Ou então, concentrar em si mesmo as especialidades absorventes para dirigir as irradiantes para uma morada absorvente, e vice-versa. Esse governo de nossa polarização magnética pode ser feito com o auxílio das formas animais de que falamos, e que servirão para fixar a imaginação. Demos um exemplo. Quereis agir magneticamente sobre uma pessoa polarizada como vós, o que sabereis no primeiro contato, se fordes magnetizador, porém, ela é um pouco menos forte que vós, é um rato, sois uma ratazana. Fazei-vos gato, e tomá-la-eis. Num dos admiráveis contos que não inventou, mas que narrou melhor do que ninguém, Perrault põe em cena um mestre gato que, por seus ardis, induz um ogro a metamorfosear-se em rato, mal ele acabará de fazê-lo, foi devorado pelo gato. Os contos da mamãe gansa seriam, como o asno de ouro, de Apuleio, verdadeiras lendas mágicas, e ocultariam, sob a aparência pueril, os formidáveis segredos da ciência? Sabe-se que os magnetizadores dão a água pura, apenas com a imposição das mãos, isto é, de sua vontade expressa por um sinal, as propriedades e o sabor do vinho, dos licores e de todos os medicamentos possíveis. Sabe-se também que os domadores de animais ferozes subjugam os leões fazendo-se eles mesmos mental e magneticamente mais fortes e mais ferozes que os leões. Jules Gerard, o intrépido matador de leões da África, seria devorado se tivesse medo. Mas, para não ter medo de um leão, é preciso, por um esforço de imaginação e de vontade, fazer-se mais forte e mais selvagem que o próprio animal. É preciso dizer a si mesmo, o leão sou eu, e este animal diante de mim é apenas um cão que deve sentir medo. Furia sonhar os anti-leões. Jules Gerard realizou essa quimera do sonhador falansteriano. Mas, para não temer os leões,
basta ser um homem corajoso e ter armas, dirão. Não, isso não basta. É preciso, por assim dizer, conhecer de cor seu leão, calcular as investidas do animal, adivinhar seus ardis, evitar suas garras, prever seus movimentos, numa palavra, ser mestre na profissão de leão, como diria o bom La Fontaine. Os animais são os símbolos vivos dos instintos e das paixões dos homens. Se tornais um homem temeroso, vós o transformais em lebre, se, ao contrário, impeliu a ferocidade, fazeis dele um tigre. A vara de Circe é o poder fascinador da mulher, e os companheiros de Ulisses transformados em porcos não são uma história apenas daquele tempo. Mas nenhuma metamorfose se opera sem destruição. Para transformar um gavião em pomba, é necessário primeiro matá-lo, depois cortá-lo em pedaços, de modo a destruir até o menor vestígio de sua primeira forma, depois fervê-lo no banho mágico de Medeia. Vede como os hierofantes modernos procedem para realizar a regeneração humana, como fazem, por exemplo, na religião católica para transformarem um homem mais ou menos fraco e apaixonado num estoico missionário da Companhia de Jesus. Aí está o grande segredo dessa ordem venerável e terrível, sempre desconhecida, frequentemente caluniada e sempre soberana. Leide atentamente o livro intitulado Os Exercícios de Santo Inácio e vede com que mágico poder esse gênio opera a realização da fé. Ele ordena a seus discípulos que vejam, toquem, cheirem, degustem as coisas invisíveis, quer que os sentidos sejam exaltados na oração até a alucinação voluntária. Meditai sobre o mistério da fé. Santo Inácio quer primeiramente que construais um lugar, que o sonheis, vejais, toqueis. Se é o inferno, ele vos faz tatear rochas ardentes, nadar em trevas espessas como pés, coloque em vossa língua enxofre líquido, enche vossas narinas de um abominável mau cheiro, mostra-vos atrozes suplícios, vos faz ouvir gemidos sobre-humanos, diz a vossa vontade para criar tudo isso através de exercícios persistentes. Cada um o faz a seu modo, mas sempre da forma mais capaz de impressioná-lo. Não é mais a embriaguez do haxixe servindo a fraude do velho da montanha, é um sonho sem sono, uma alucinação sem loucura, uma visão racional e intencional, uma criação verdadeira da inteligência e da fé. Daí em diante, ao pregar, o jesuíta poderá dizer, é o que vimos com nossos olhos, o que ouvimos com nossos ouvidos, o que nossas mãos tocaram, é isso que vos anunciamos. O jesuíta assim formado comunga com um círculo de vontades exercitadas como a sua, desse modo, cada um dos padres é forte como a sociedade, e a sociedade é mais forte que o mundo. Capítulo 2. Como se pode conservar e renovar a juventude? Os segredos de Cagliostro. A possibilidade da ressurreição. Exemplo de Guilherme Postel, dito. O ressuscitado. De um operário taumaturgo, etc. Sabemos que uma vida sóbria, moderadamente laboriosa e perfeitamente regular geralmente prolonga a existência. Mas é pouco, a nosso ver, a prolongação da velhice. Temos o direito de pedir à ciência que professamos outros privilégios e outros segredos. Ser por muito tempo jovem, ou mesmo voltar a sê-lo, eis o que pareceria, com razão, desejável e precioso para a maioria dos homens. É possível? É o que vamos examinar. O famoso Conde de Saint-Germain morreu, não duvidamos disso, mas nunca o viram envelhecer. Aparentava sempre 40 anos, e no auge de sua celebridade afirmava ter mais de 80. Ninon de L. Inclus, tendo atingido uma idade avançada, era ainda uma mulher jovem, bela e sedutora. Morreu sem ter envelhecido. Desbarrolles, o célebre quiromante, há muito tempo é para todo o mundo um homem de 35 anos. Sua certidão de nascimento diria outra coisa, se ousasse mostrar-se, mas ninguém acreditaria. Cagliostro sempre foi visto com a mesma idade, e não apenas pretendia possuir um elixir que devolvia aos idosos, por um instante, todo o vigor da juventude, como também gabava-se de operar a regeneração física por meios que detalhamos e analisamos em nossa História da Magia. Cagliostro e o Conde de Saint-Germain atribuíam à conservação de sua juventude à existência e ao uso da medicina universal, inutilmente procurada por tantos sopradores e alquimistas. Um iniciado do século XVI,
O bom e sábio Guilherme Postel não afirmava possuir o grande arcano da filosofia hermética, e no entanto, após o terem visto velho e alquebrado, viram-no novamente com uma tez vermelha e sem rugas, barba e cabelos negros, corpo ágil e vigoroso. Seus inimigos pretenderam que ele se maquiava e que tingia os cabelos, pois os zombeteiros e os falsos sábios necessitam de uma explicação qualquer para fenômenos que não compreendem. O grande meio mágico para conservar a juventude do corpo é impedir a alma de envelhecer, conservando-lhe preciosamente o frescor original de sentimentos e pensamentos que o mundo corrompido denomina ilusões, e a que chamaremos miragens primitivas da verdade eterna. Acreditar na felicidade da terra, na amizade, no amor, numa providência materna que conta todos os nossos passos e recompensará todas as nossas lágrimas é ser perfeitamente ingênuo, dirá um mundo corrompido, e não vê que o ingênuo é ele, que se acredita forte privando-se de todas as delícias da alma. Acreditar no bem da ordem moral é possuir o bem, e é por isso que o Salvador do mundo prometia o reino do céu aos que se tornassem semelhantes às criancinhas. O que é a infância? É a idade da fé. A criança ainda nada sabe da vida, desse modo, resplandece de imortalidade confiante. Como poderia duvidar da dedicação, da ternura, da amizade, do amor, da providência, quando está nos braços de sua mãe? Fazei-vos crianças de coração e permanecereis jovens de corpo. As realidades de Deus e da natureza superam infinitamente em beleza e bondade toda a imaginação dos homens. Assim, os empedernidos são pessoas que nunca souberam ser felizes, e os desiludidos provam, por seus dissabores, que beberam apenas em fontes lamacentas. Para gozar os prazeres, mesmo sensuais, da vida, é preciso ter o sentido moral, e os que caluniam a existência certamente deles abusaram. A alta magia, como provamos, reconduz o homem às leis da mais pura moral. Vel sanctum inveni, vel sanctum facit, disse um adepto, pois ela nos faz compreender que, para ser feliz, mesmo neste mundo, é preciso ser santo. Ser santo. É fácil dizer, mas como dar-se à fé, quando não se acredita mais? Como reencontrar o gosto da virtude num coração tornado insípido pelo vício? Trata-se aqui de recorrer aos 4 verbos da ciência: saber, ousar, querer e calar-se. É preciso impor silêncio aos dissabores, estudar o dever e começar por praticá-lo como se o amasse. Vós sois incrédulo, por exemplo, e gostaríeis de tornar-vos cristão. Fazei os exercícios de um cristão. Orai regularmente, servindo-vos das fórmulas cristãs, aproximai-vos dos sacramentos supondo a fé, e a fé virá. Aí está o segredo dos jesuítas, contido nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Por exercícios análogos, um tolo, se o quisesse com perseverança, tornar-se-ia um homem inteligente. Mudando-se os hábitos da alma, mudam-se certamente os do corpo, já o dissemos e explicamos como. O que contribui, sobretudo, para envelhecer-nos tornando-nos feios são os pensamentos rancorosos e amargos, os julgamentos desfavoráveis que fazemos dos outros, nossas raivas por orgulho ferido e paixões mal satisfeitas. Uma filosofia benevolente e doce evitar-nos-ia todos esses males. Se fechássemos os olhos aos defeitos do próximo, levando em conta apenas suas boas qualidades, encontraríamos o bem e a benevolência em toda a parte. O homem mais perverso tem seu lado bom e abranda-se quando se sabe abordá-lo. Se nada tivesseis em comum com os vícios dos homens, nem mesmo os perceberíeis. A amizade e as dedicações que ela inspira encontram-se até nas penitenciárias e nas prisões de forçados. O horrível Lacenaire devolvia fielmente o dinheiro que lhe haviam emprestado, e várias vezes teve atos de generosidade e beneficência. Não tenho dúvidas de que na vida criminosa de Cartouche e Mandrin tem havido lances de virtude capazes de tirar lágrimas dos olhos. Nunca houve ninguém totalmente mau nem totalmente bom. Ninguém é bom, a não ser Deus, disse o melhor dos mestres. O que tomamos em nós por zelo da virtude é frequentemente apenas um secreto amor próprio dominador, um ciúme dissimulado e um instinto orgulhoso de contradição.
Quando vemos desordens manifestas e pecadores escandalosos, dizem os autores da teologia mística, cremos que Deus os submete a maiores provas do que nós, que certamente, ou pelo menos muito provavelmente, não as merecemos, e que faríamos bem pior em seu lugar. A paz! A paz! Tal é o bem supremo da alma, e foi para nos dar esse bem que Cristo veio ao mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que desejam o bem, clamavam os espíritos do céu quando o Salvador acabava de nascer. Os antigos pais do cristianismo contavam um oitavo pecado capital, a tristeza. De fato, o próprio arrependimento para o verdadeiro cristão não é uma tristeza, é um consolo, uma alegria e um triunfo. Queria o mal e não o quero mais, estava morto e estou vivo. O pai do filho pródigo matou o novilho gordo porque seu filho voltou. Que pode fazer o filho pródigo? Chorar, um pouco de confusão, mas sobretudo de alegria. Existe apenas uma coisa triste no mundo, é a loucura e o pecado. Visto que estamos livres, riamos e gritemos de alegria, pois estamos salvos e todos os mortos que nos amam regozijam-se no céu. Todos trazemos em nós um princípio de morte e um princípio de imortalidade. A morte é a besta, e a besta sempre produz a tolice. Deus não ama os tolos, pois seu espírito divino denomina-se espírito de inteligência. A tolice espia pela dor e escravidão. O bastão é feito para as bestas. Um sofrimento é sempre uma advertência, tanto pior para o que não sabe compreender. Quando a natureza puxa a corda é porque estamos andando de lado, quando bate é porque o perigo urde. Ai, então, de quem não reflete? Quando estamos maduros para a morte, deixamos a vida sem pesar e nada nos faria retornar, mas quando a morte é prematura a alma lamenta a perda da vida, e um taumaturgo hábil poderia chamá-la de volta ao corpo. Os livros sagrados indicam-nos o procedimento que se deve, então, adotar. O profeta Elias e o apóstolo São Paulo empregaram-nos com sucesso. Trata-se de magnetizar o defunto colocando os pés sobre seus pés, as mãos sobre suas mãos, a boca sobre sua boca, depois reunir toda a vontade e chamar a si longamente a alma evadida com todas as benevolências e carinhos mentais de que se é capaz. Se o operador inspira à alma defunta muita afeição, ou um grande respeito, se no pensamento que lhe comunica magneticamente o taumaturgo pode persuadi-la de que a vida lhe é ainda necessária e que dias felizes lhe estão ainda prometidos aqui embaixo, ela certamente retomará. E para os homens de ciência vulgar a morte aparente terá sido apenas uma letargia. Foi após uma letargia semelhante que Guilherme Postel, chamado de volta à vida pelos cuidados da mãe Joana, reapareceu com uma juventude nova e passou a chamar-se Postel, o ressuscitado, Postelus Restitutus. No ano de 1799, havia no subúrbio de Santo Antônio, em Paris, um ferrador que se fazia passar por adepto da ciência hermética, chamava-se Leriche e passava por ter operado, pela medicina universal, curas milagrosas e até mesmo ressurreições. Uma dançarina da ópera, que acreditava nele, um dia foi procurá-lo em lágrimas e disse-lhe que seu amante morrera. O Sr. Leriche acompanhou-a à casa mortuária. Quando entrava, uma pessoa que saía disse-lhe: "É inútil o senhor subir, ele morreu há 6 horas." "Não importa," disse o ferrador, "já que eu vim, vou vê-lo." Subiu, encontrou um cadáver com o corpo todo gelado, exceto na cavidade do estômago, onde ele acreditou sentir ainda um pouco de calor. Mandou acender um grande fogo, operou fricções em todo o corpo com toalhas quentes, esfregou-o com medicina universal diluída em álcool. Sua pretensa medicina universal devia ser um pó mercurial análogo ao Quermes das farmácias. Enquanto isso, a amante do morto chorava e chamava-o à vida com as mais ternas palavras. Após 1 hora e meia de semelhantes cuidados, Leriche pôs um espelho diante do rosto do paciente e achou-o levemente embaçado. Os cuidados foram redobrados e logo houve um sinal de vida mais acentuado. Colocaram-no, então, num leito bem aquecido e poucas horas depois ele retomara inteiramente a vida. Esse ressuscitado chamava-se Quente, viveu, desde então, sem nunca adoecer. Em 1845, vivia ainda e morava na Praça Chevalier du Guet, N grau 6. Contava sua ressurreição a quem quisesse ouvir,
e provocava o riso dos médicos e dos membros do conselho profissional de seu bairro. O bom homem consolava-se à maneira de Galileu e respondia-lhes: ó, riam o quanto quiserem. Tudo o que sei é que o médico legista tinha vindo, que a inumação estava permitida, que 18 horas mais tarde iam me enterrar e que aqui estou. Capítulo 3. O grande arcano da morte. Entristecemo-nos com frequência ao pensar que a mais bela vida deve terminar, e a aproximação deste terrível desconhecido a que se denomina morte faz com que nos enfastiemos com todas as alegrias da existência. Por que nascer, se se deve viver tão pouco? Por que educar com tantos cuidados crianças que morrerão? Eis o que pergunta a ignorância humana em suas mais frequentes e mais tristes dúvidas. Eis também o que vagamente se pode perguntar ao embrião humano ao aproximar-se o nascimento que vai lançá-lo num mundo desconhecido, despojando-o de seu invólucro protetor. Estudemos o mistério do nascimento e teremos a chave do grande arcano da morte. Lançado pelas leis da natureza no ventre de uma mulher, o espírito encarnado acorda aí lentamente, e com esforço cria em si órgãos indispensáveis mais tarde, mas que, à medida que crescem, aumentam seu mal-estar na situação presente. O tempo mais feliz da vida do embrião é aquele em que, sob a simples forma de uma crisálida, estende à sua volta a membrana que lhe serve de abrigo e que nada com ele num fluido nutriente conservador. Ele é, então, livre e impassível, vive da vida universal e recebe o cunho das lembranças da natureza que determinarão, mais tarde, a configuração de seu corpo e a forma dos traços de seu rosto. Essa idade feliz poderia chamar-se a infância do embrião. A seguir vem a adolescência, a forma humana torna-se distinta e o sexo determina-se, um movimento opera-se no ovo materno semelhante aos vagos devaneios da idade que sucede à infância. A placenta, que é o corpo externo e real do feto, sente germinar em si algo de desconhecido que já tende a escapar-se, rompendo-a. A criança, então, entra mais distintamente na vida dos sonhos, seu cérebro, invertido como um espelho de sua mãe, reproduz com tanta força as imaginações desta, que comunica sua forma aos próprios membros. Sua mãe, então, é para ele o que Deus é para nós, é uma providência desconhecida, invisível, a que ele aspira a ponto de identificar-se em tudo com o que ela admira. Está preso a ela, vive através dela e não a vê, nem mesmo pode compreendê-la, e se pudesse filosofar talvez negasse a existência pessoal e a inteligência dessa mãe que para ele ainda é apenas uma prisão fatal e um aparelho conservador. Pouco a pouco, no entanto, essa sujeição incomoda, agita-se, atormenta-se, sofre, sente que sua vida vai terminar. Chega uma hora de angústia e convulsão, seus liames desprendem-se, sente que vai cair no abismo do desconhecido. Está feito, ele cai, uma sensação dolorosa oprime-o, um frio estranho invade-o, solta um último suspiro que se transforma num primeiro grito, morreu para a vida embrionária, nasceu para a vida humana. Na vida embrionária, parecia-lhe que a placenta era seu corpo, e de fato era seu corpo especial embrionário, corpo inútil para uma outra vida e que deve ser rejeitado como uma imundície no instante do nascimento. Nosso corpo na vida humana é como um segundo invólucro inútil para a terceira vida e é por isso que o rejeitamos no instante de nosso segundo nascimento. A vida humana comparada à vida celeste é um verdadeiro embrionato. Quando as mais paixões nos matam, a natureza aborta e nascemos antes do tempo para a eternidade, o que nos expõe à dissolução terrível a que São João chama segunda morte. Segundo a tradição constante dos estáticos, os abortos da vida humana permanecem nadando na atmosfera terrestre que eles não podem ultrapassar e que aos poucos os absorve e os afoga. Tem a forma humana, mas sempre imperfeita e truncada, a um falta a mão, a outro um braço, este já tem só o tronco, este último é uma cabeça pálida que rola. O que os impediu de subirem ao céu foi um ferimento recebido durante a vida humana, ferimento moral que causou uma disformidade física e, por esse ferimento, pouco a pouco toda a sua existência se vai. Logo, sua alma imortal ficará nua e, para esconder sua vergonha criando a qualquer preço um novo véu, será obrigada a arrastar-se nas trevas exteriores e a atravessar lentamente o mar morto, isto é, as águas adormecidas do antigo caos.
Essas almas feridas são as larvas do segundo embrionato, alimentam seu corpo aéreo com o vapor do sangue propagado e temem a ponta das espadas. Frequentemente ligam-se aos homens viciados e vivem de sua vida como o embrião vive no seio da mãe. Podem, então, tomar as mais horríveis formas para representar os desejos desenfreados dos que as alimentam, e são elas que aparecem sob a forma de demônios aos miseráveis operadores das obras sem nome da magia negra. Essas larvas temem a luz, sobretudo a luz dos espíritos. Um clarão de inteligência basta para fulminá-las e precipitá-las nesse mar morto que não se deve confundir com o lago Asfaltite, na Palestina. Tudo o que aqui revelamos pertence à tradição hipotética dos videntes e só pode ser afirmado diante da ciência em nome dessa filosofia excepcional que Paracelso chamava a filosofia da sagacidade, filosofia sagax. Capítulo 4. O grande arcano dos arcanos. O grande arcano, isto é, o segredo indizível e inexplicável, é a ciência absoluta do bem e do mal. Quando tiverdes comido o fruto desta árvore, sereis como deuses, diz a serpente. Se comerdes, morrereis, responde a sabedoria divina. Assim, o bem e o mal frutificam numa mesma árvore e brotam de uma mesma raiz. O bem personificado é Deus. O mal personificado é o diabo. Saber o segredo ou a ciência de Deus é ser Deus. Saber o segredo ou a ciência do diabo é ser o diabo. Querer ser ao mesmo tempo Deus e diabo é absorver em si a antinomia mais absoluta, as duas forças contrárias mais tensas, é querer abrigar um antagonismo infinito. É beber um veneno que apagaria os sóis e que consumiria mundos. É vestir a túnica devorante de Dejanira. É votar-se a mais pronta e mais terrível de todas as mortes. Ai daquele que quer saber demais! Pois se a ciência excessiva e temerária não o matar o tornará louco. Comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal é associar o mal ao bem e assimilá-los um ao outro. É cobrir com a máscara de Tifon o rosto irradiante de Osíris. É erguer o véu sagrado de Ísis, é profanar o santuário. O temerário que ousa olhar o sol sem sombra torna-se cego e, então, para ele o sol é negro. É proibido contarmos mais, terminaremos nossa revelação pela figura de 3 pentáculos. Essas 3 estrelas dizem o bastante, pode-se compará-las àquelas que desenhamos no início de nossa história da magia, e reunindo as 4 será possível chegar a entrever o grande arcano dos arcanos. Primeiro pentáculo, a estrela branca. A estrela dos 3 magos. Segundo pentáculo, a estrela negra. A má estrela. Terceiro pentáculo, a estrela vermelha. Pentagrama do Divino Paracleto. Agora, para completar nossa obra, resta-nos dar a grande chave de Guilherme Postel. Essa chave é a do tarô. Vêem-se aí os 4 naipes, paus, copas, espada, ouros ou círculo, que correspondem aos 4 pontos cardeais do céu e aos 4 animais ou signos simbólicos, os números e as letras dispostos em círculo, depois os 7 signos planetários com a indicação de sua tríplice repetição expressa nas 3 cores, para significar o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino, cujos emblemas hieroglyphics compõem os 21 grandes trunfos de nosso jogo atual de tarô. No centro do anel, vê-se o duplo triângulo formando a estrela ou selo de Salomão, é o ternário religioso e metafísico análogo ao ternário natural da geração universal na substância equilibrada. C. S. T. NHVKT NHKT. A. H. NHVKT SNTHU. SUTHTHU SUTHTH. Em volta do triângulo está a cruz que divide o círculo em 4 partes iguais. Assim os símbolos da religião reúnem-se às linhas da geometria, a fé completa a ciência e a ciência dá a razão da fé. Com o auxílio dessa chave pode-se compreender o simbolismo universal do antigo mundo e comprovar suas surpreendentes analogias com nossos dogmas. Reconhecer-se-á assim que a revelação divina é permanente na natureza e na humanidade. Sentir-se-á que o cristianismo não trouxe senão a luz e o calor ao templo universal ao fazer descer nele o espírito de caridade que é a vida do próprio Deus. A chave do grande arcano. Epílogo.
Graças vos sejam dadas, meu Deus, porque vós me chamasses a essa admirável luz. Sois a inteligência suprema e a vida absoluta desses números e dessas forças que vos obedecem para povoar o infinito com uma criação inesgotável. As matemáticas vos provam, as harmonias vos cantam, as formas passam e vos adoram. Abraão conheceu-vos, Hermes adivinhou-vos, Pitágoras calculou vossos movimentos, Platão aspirava a vós em todos os sonhos de seu gênio, mas um único iniciador, um único sábio vos revelou aos filhos da terra, um único pôde dizer de vós, meu pai e eu somos apenas um, glória seja, pois, para ele, pois que toda a sua glória é para vós. Pai, vós o sabeis, aquele que escreve estas linhas muito lutou e sofreu, suportou a pobreza, a calúnia, a proscrição odiosa, a prisão, o abandono dos que amava, e, no entanto, nunca se julgou infeliz, porque restava-lhe por consolo a verdade e a justiça. Vós sois o único santo, Deus dos corações verdadeiros e das almas justas, e sabeis se algum dia acreditei estar puro diante de vós, fui como todos os homens o joguete das paixões humanas, depois venci-as, ou antes, venceste-as em mim, e destes-me, para que aí repousasse, a paz profunda dos que buscam e ambicionam a vós somente. Amo a humanidade porque os homens, enquanto não são insensatos, nunca são maus a não ser por erro ou fraqueza. Amam naturalmente o bem e é por esse amor, que lhes destes como um sustentáculo em meio às suas provações, que devem ser reconduzidos cedo ou tarde ao culto da justiça pelo amor da verdade. Que meus livros vão agora aonde vossa providência os enviar. Se contiverem as palavras de vossa sabedoria, serão mais fortes que o esquecimento, se ao contrário contiverem apenas erros, sei ao menos que meu amor pela justiça e pela verdade lhe sobreviverá, e que assim a imortalidade não pode deixar de recolher as aspirações e os votos de minha alma que criastes imortal. Elifas Levi. Fim.